Olá, queridos irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e estou aqui para conversar um pouco contigo sobre os assuntos desta nossa lição de número 5. Lição que fala sobre ética cristã, pena de morte e eutanásia. Todas as vezes que tratamos da problemática da vida, ou do dom da vida, ou do direito à vida, nós sempre observamos o envolvimento de muito sentimento. E existem algumas questões que merecem uma resposta concreta e imediata. Deus ele é contra ou a favor da pena de morte? Deus é contra ou a favor da eutanásia? A Bíblia é contra ou a favor da pena de morte ou a eutanásia? E Jesus foi contra ou a favor da pena de morte? E a igreja cristã, como ela deve se posicionar em relação a estas questões de eutanásia e pena de morte? O que os apóstolos falavam sobre esta questão? E os pais da igreja? Enfim, estas e outras perguntas devem ser respondidas nesta lição de número 5 do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Ética cristã, pena de morte e eutanásia. Então, queridos irmãos, queridos amigos, chegamos na lição de número 5. E esta lição tem pelo menos 3 tópicos importantes. No primeiro tópico, o comentarista nos trata acerca do posicionamento das Escrituras em relação à pena de morte. No segundo tópico, o nosso comentarista fala sobre a questão da eutanásia. E no terceiro tópico, nosso comentarista vai nos abordar acerca do dom da vida e quem tem o direito ao dom da vida. Pois bem, dentro deste aspecto, dentro deste contexto, nós nos deparamos com o texto áureo da nossa lição, que resume bastante todo o contexto deste assunto de pena de morte, eutanásia ou qualquer um outro relacionado à vida, como é o caso do aborto e de outras questões controvertidas. O texto áureo se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que nos diz assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Estas palavras foram pronunciadas por Ana em seu discurso, em sua oração. Ana faz uma oração linda, e nesta oração ela diz: Deus é o que tira a vida e dá a vida. Deus é o que faz descer a sepultura e faz tornar da sepultura. Ana, ela deixou registrada esta grande verdade: Deus é o dono da vida. Baseado nesta verdade de que Deus é o dono da vida, nós já podemos adiantar que tanto o aborto, quanto a pena de morte, quanto a eutanásia não são coisas que pertencem aos homens, mas pertence a Deus. É Deus quem decide para quem Ele dá a vida e é Deus quem decide de quem Ele retira a vida. Pois bem, então, estando nós no primeiro tópico falando sobre pena de morte, a primeira pergunta é: Deus é contra ou a favor da pena de morte? Entrando nas Sagradas Escrituras, nos deparamos quando no capítulo 20 de Êxodo, Deus dá uma ordem: não matarás. Bem, o mesmo Deus que deu esta ordem, em outras passagens,
Em outros textos da lei mosaica, Deus dizia que o infrator, o assassino, deveria pagar com a própria vida. E de repente alguém pode dizer, existe uma contradição? Deus está se contradizendo? Absolutamente não. Absolutamente, Deus nunca se contradiz. Analisemos da seguinte forma. Primeiro, a lei de Moisés, ela possuía pelo menos 3 aspectos. É importante que entendamos isto. A lei de Moisés possuía 3 aspectos. O aspecto cerimonial, o aspecto cívico e o aspecto moral. Toda a lei de Moisés, o discorrer de toda a lei, devemos sempre analisar debaixo deste prisma, destes 3 prismas, destes 3 aspectos. Nós devemos fazer sempre estas perguntas. Isto aqui que eu estou lendo neste momento, isto aqui tem aspecto cívico, tem aspecto cerimonial ou tem aspecto moral? O aspecto cívico era algo restrito à nação de Israel. O aspecto cerimonial era algo restrito àquela geração ou àquela dispensação espiritual que era a dispensação da lei. Agora, o aspecto moral, este sim, deveria ser aplicado para a nação de Israel, para as demais nações, em todas as gerações, em todas as épocas, em todas as dispensações. Por exemplo, quando a Bíblia diz que nós devemos amar ao nosso Deus acima de todas as coisas, isso se aplica a Israel, se aplica às outras nações, se aplica à igreja, se aplica em todas as épocas, em todos os continentes, em todos os momentos. Mas quando a Bíblia diz, por exemplo, que a nação deveria guardar o sábado, entendemos que era uma ordenança de aspecto cívico, especificamente para a nação de Israel. Então, quando nos deparamos com a ordem, não matarás, entendemos que Deus estava dando uma ordem emanada dele mesmo para um momento, para um povo específico e baseado em um contexto daquele tempo. A nossa lição, o nosso comentarista fala com muita propriedade que esta ordem, ou o verbo usado, não matarás, na verdade a tradução mais legítima, mais próxima à realidade seria não assassinarás. Temos que entender também que na lei existem 2 tipos de crime ou 2 tipos de homicídio. Existe o culposo e o doloso. O culposo é aquele que é cometido sem a intenção de matar. Já o doloso é aquele que é premeditado, que é cometido de forma arbitrária e de forma intencional. E é sobre este que a Bíblia está dizendo, não matarás. Você não deve cometer um crime de forma intencional, de forma arbitrária. Pois bem, voltando para a primeira pergunta, Deus é contra ou a favor a pena de morte? Deus é radicalmente contra a pena de morte, porque homem algum pode aplicar a pena de morte a outro homem, pois somente Deus é o detentor da vida. Somente Deus é o dono do fôlego de vida do homem. Afinal de contas, nós existimos por conta de Deus nos sustentar. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Atos capítulo 17? É por ele que nós subsistimos, é ele quem dá a vida e a respiração para todos os homens. Só para lembrar aos irmãos, é importante nós entendermos que o Antigo Testamento, que a lei de Moisés, era uma lei promulgada pelo próprio Deus. Vinha direto do próprio Deus para o povo. Não era um congresso, não era um conselho de pessoas que decidiam, tomavam as decisões, votavam as decisões e colocavam isso no papel. Não, era o próprio Deus ditando para Moisés as coisas que deveriam acontecer. Mas então nós chegamos no Novo Testamento, chegamos na dispensação da graça, e alguém poderia perguntar: Jesus
ele era a favor da pena de morte? Jesus, ele ratificou os ditames da lei? E a resposta é não. Jesus não era a favor da pena de morte. A resposta é, em momento algum, Jesus ratifica a pena de morte como uma ordenança que deveria ser dada continuidade. E o exemplo disto está no capítulo 8 de João, tratado este caso pela nossa lição, quando uma mulher foi posta diante de Jesus, trazida por fariseus, trazida por homens que queriam, na verdade, pegar Jesus em uma contradição, e aqueles homens disseram: olha, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés manda que apedrejemo-la. E tu, o que dizes? Bem, irmãos, se Jesus concordasse com a fala dos fariseus daquele momento e mandasse apedrejar a mulher em cumprimento à lei de Moisés, Jesus estaria infringindo uma lei daquele momento que dizia que a pena de morte só poderia ser executada pelo Império Romano. Então os fariseus queriam colocar Jesus contra o Império Romano. Por outro lado, se Jesus dissesse: não, esta mulher não deve ser morta, pura e simplesmente, Jesus estaria infringindo a lei de Moisés. E esta era a intenção dos fariseus, que Jesus infringisse uma das leis, ou a lei de Roma, ou a lei de Moisés. E Jesus, muito sabiamente, a Bíblia diz que ele escreve no chão e se volta para os fariseus e para os acusadores e diz: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra nesta mulher. E como os irmãos já conhecem esta passagem, todos os acusadores se retiram e Jesus pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? E ela responde: se foram todos, Senhor. E agora, quem era o único que era digno, quem era o único que tinha autoridade, capacidade e condição moral de acusar aquela mulher? Era o próprio Jesus, porque ele não possuía pecados. Ele sim poderia condená-la, ele sim poderia apedrejá-la, ele sim poderia levá-la à pena capital. Mas o que ele responde? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. É importante primeiro analisar, antes de analisarmos a postura de Jesus, analisarmos a postura dos acusadores. A lei de Moisés mandava que, primeiro, a mulher que fosse pega, ou a pessoa que fosse pega no próprio ato adulterano, deveria primeiramente ser trazida juntamente com o homem adúltero, o homem que estava adulterando com ela, e isto não foi feito. Em segundo lugar, se fosse o caso daquela mulher ser apedrejada, o primeiro que deveria lançar a pedra deveria ser o noivo ou o esposo daquela mulher. E isso também não fica claro no texto, dando-nos a entender que o noivo ou o esposo não estava presente naquele ato de acusação. Então, na verdade, aqueles fariseus, aqueles acusadores estavam mal intencionados e acabaram por colocar em evidência esta questão da pena de morte. E agora, analisando a postura de Jesus, é importante dizer que, primeiro, em nenhum momento Jesus ratificou a pena capital para aquela mulher. Em nenhum momento Jesus deixou transparecer que Deus daria continuidade à pena capital, mas em todo momento Jesus fez cumprir não a letra, mas ele fez cumprir a misericórdia de Deus para o coração daquela mulher e falou para aqueles homens: olha, vocês também cometem pecados dignos de morte. Então aqueles homens também estariam condenados, porque conforme Mateus capítulo 5, versículo 24, embora eles não cometessem o ato na prática de forma física, eles cometiam o adultério no pensamento e por serem considerados adultos, também eram dignos de morrer conforme a lei de Moisés. E por essa questão,
todos se retiram. Então Jesus assume a postura não de um acusador, não de um condenador, mas ele assume a postura de Deus como dono da vida, dono da misericórdia e dono do perdão. E agora ele pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? E ela responde: então Jesus pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? E ela responde: Senhor, se foram todos. Quem é que tinha o poder de perdoá-la ou condená-la? Era o próprio Jesus. E ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É importante salientar que a misericórdia de Jesus, em momento algum, isentou aquela mulher da sua responsabilidade espiritual. Jesus falou: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus deixou bem claro, Jesus alertou para aquela mulher que o pecado que ela cometera era sim digno de morte, mas ele estava trazendo para ela o privilégio e a oportunidade do perdão. Então, em função desta oportunidade, ela deveria se arrepender do seu pecado, ela deveria abandonar o pecado e passar a viver uma vida digna diante de Deus e diante das pessoas, porque a graça de Deus não nos isenta da responsabilidade. Mas nesta passagem de João capítulo 8, nós vemos claramente que Jesus não ratificou a pena de morte, Jesus não promulgou a pena de morte como continuidade para a dispensação da graça, mas ele nos fala que nesta nova dispensação não devemos atentar para o caráter punitivo, mas sim para o caráter corretivo da dispensação da graça. E o que é o caráter corretivo? O caráter corretivo quer dizer que todas as pessoas possuem a oportunidade de se arrependerem de seus pecados e passarem a viver uma vida digna diante de Deus. Enfim, chegamos no tópico número 2, que fala acerca da eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é a interrupção da vida para pacientes graves, para pacientes terminais. A eutanásia pode ocorrer de duas formas: de forma ativa ou de forma passiva. Na forma passiva, ela se dá quando ocorre o desligamento das máquinas que mantém o paciente terminal vivo. E na forma ativa é quando se dá ao paciente alguns medicamentos que aceleram o processo da morte ou da interrupção da vida. Etimologicamente falando, eutanásia ela é oriunda de duas palavrinhas gregas. A primeira, eu, que quer dizer fácil, agradável, e thanatos, que quer dizer morte. Logo, eutanásia quer dizer morte fácil, morte agradável, morte segura. Tudo isso com o intuito, com a finalidade de provocar no paciente uma morte suave, uma morte agradável, com a desculpa de abreviar o seu sofrimento. Daí, tudo isso mexe com os nossos sentimentos, tudo isso mexe com o sentimento dos familiares do paciente, tudo isso mexe com os sentimentos e com a autoestima do próprio paciente, tudo isso mexe com questões cívicas, com questões legais, com questões morais, com questões sentimentais e familiares. Porém, a pergunta que não quer calar é: Deus, a Bíblia e a Igreja são contra ou a favor da eutanásia? Você se lembra do nosso texto áureo, quando Ana faz aquele cântico e diz: Deus é o que tira a vida e a dá, o que faz descer a sepultura e o que faz voltar dela. Se entendemos que Deus é o dono da vida, se entendemos por Atos capítulo 17 que Deus, além de dono, além de gerador da vida, Ele é o mantenedor da vida, então entendemos também que qualquer tentativa de cessação da vida se constitui em pecado,
se constitui em um crime, se constitui em o homem querer tomar o papel que pertence a Deus. Se Deus é o dono da vida, somente Ele pode dar a vida e somente Ele pode retirar a vida. Você se lembra de Jó? Você se lembra da mulher de Jó? Quando ela disse assim, olha Jó, o seu estado é muito calamitoso, o seu caso não tem mais jeito, faz o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquela mulher estava forçando, estava sugerindo a Jó que ele cometesse a eutanásia, que ele se matasse mesmo, que ele abreviasse o seu sofrimento. Ao que Jó responde, não, eu vim nu para essa terra e nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo que era Deus que dava não apenas as riquezas, mas era Deus também que dava para ele o fôlego de vida, o dom da vida, o privilégio da vida, a bênção da vida. Se fosse o caso, era Deus quem iria tirar todas as coisas dele, inclusive a própria vida. Então nós entendemos que eutanásia é um crime, entendemos que eutanásia é um pecado diante de Deus. Mesmo porque na nossa Constituição brasileira, no artigo número 5º, diz que a vida é um dom inviolável. Até existe, tramitando no Congresso, algumas questões para não condenar aquelas pessoas que cometem a eutanásia. Porém, no Código Penal está escrito no artigo 122 que eutanásia é crime de homicídio. Se a pessoa autorizar a eutanásia, é crime de suicídio, mas de qualquer forma a eutanásia é um crime e nós não aceitamos isto como algo permitido por Deus. Então, queridos irmãos e amigos, alunos e professores da escola bíblica, chegamos no tópico número 3, que trata acerca da vida humana como sendo algo que pertence a Deus. Já falamos ao longo da lição que Deus, ele é o doador da vida, Deus é o mantenedor da vida e somente Ele pode tirar, pode fazer cessar a vida do ser humano. A vida é um bem inviolável, a vida é uma bênção de Deus. A vida é o direito que nos permite gozar de todos os outros direitos. Se temos direito à proteção, se temos direito à moradia, se temos direito à dignidade, se temos direito ao suprimento das nossas necessidades, todos esses direitos estão atrelados diretamente ao direito da vida, porque é impossível possuir estes demais direitos se não tivermos o direito à vida, se nos for negado o direito à vida. Então ratificamos dizendo que a vida é um dom, é um direito inviolável da criatura humana e somente Deus pode dar a vida, somente Deus pode manter a vida e somente Deus pode retirar, fazer cessar, interromper a vida do ser humano. Homem, mas nenhum tem este poder. Então, baseado nessa verdade, entendemos que o aborto é um crime e um pecado. A eutanásia é um crime e um pecado. E a própria pena de morte é um pecado contra o dom da vida, é um pecado contra a soberania de Deus. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a cada professor na ministração desta aula, deste assunto tão controvertido. Eu espero que o nosso professor tenha sabedoria da parte de Deus para poder passar para os alunos aquilo que ele tem aprendido ao longo da semana. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus há de te iluminar em relação a essas verdades tão importantes. Nunca se esquecendo de que Deus, o nosso Deus, é aquele que tira a vida e a dá. É aquele que faz descer a sepultura e faz subir dela, porque dele é a vida. Por ele nós vivemos, nos mantemos e respiramos, e tudo isto para a glória do nome dele.
Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Clique aí no curtir, clique também nas notificações para que você possa continuar recebendo nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo para outros professores que, por certo, serão edificados e serão ajudados na ministração de suas aulas.